Bom, gente, vamos orar? Kelly, ora pra gente, por favor. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada uma das vidas que aqui está presente, Senhor. Vai de encontro daqueles que, Senhor, que não puderam entrar online, ou aqueles que não puderam estar presente aqui hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, alcança essas vidas e, Senhor, usa do Ney, usa dos lábios dele, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja na vida do Ney neste momento, Pai, e que não venha ser o Ney, mas sim o Senhor, Pai, que vier falar conosco, que prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra e que essa palavra, Senhor, venha de resposta, Senhor, àquilo, Senhor, que nós temos no nosso coração. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje nós vamos estar dando continuidade, então, à terceira parte, né? Aprendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. Nós ficamos um tempão aqui falando sobre Jesus, tá certo? E são assuntos que não esgotam. Não esgotam de jeito nenhum. E é interessante que nós aprendemos já algumas coisas sobre o Espírito Santo, tá certo? Nós aprendemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa e também aprendemos que o Espírito Santo é Deus. Entendeu? E hoje nós vamos estar vendo o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Tá certo? É interessante que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo estava na criação do mundo, nós já vimos isso, tá certo? E depois parece que o Espírito Santo ele dá uma descansada, ele dá uma sumida, não é verdade? Mas não. O Espírito Santo, ele se manifestava de uma outra forma na qual nós estamos acostumados, tá certo? Mesmo na época de Jesus, quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente não vê o Espírito Santo assim, nitidamente, tá certo? A gente sabe de alguns versículos, a gente sabe dos textos na qual o Espírito Santo estava sempre com Jesus, tá certo? O Espírito Santo estava com Jesus desde quando Jesus ele é fecundo, né, pelo Espírito Santo através da sombra, e Maria fica grávida, e ali o Espírito Santo depois acompanha Jesus no seu nascimento e acompanha durante a sua formação, tá certo? Jesus é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo leva Jesus a ser tentado, só que a forma na qual o Espírito Santo entra na nossa vida mesmo, vem acontecer lá em Pentecoste, tá certo? Mas olha que interessante, se nós voltarmos de novo no Velho Testamento, nós vamos ver que a presença do Espírito Santo, ela era constante na vida de algumas pessoas. Não é como é hoje, mas era na vida de algumas pessoas. Quer ver? Se pegarmos lá em Gênesis 41, e eu só vou citar, se vocês depois, para que vocês possam procurar, lá em Gênesis 41, 38, José, ele interpreta o sonho de Faraó, tá certo? E nesse versículo 38, Faraó reconhece que José era um homem cheio do Espírito Divino. E ele diz nesse texto, esse é cheio do Espírito Divino. Provavelmente Faraó não sabia que se tratava do Espírito Santo na qual nós conhecemos. Mas ele reconhece que José era uma pessoa cheia do Espírito. Tá certo? Em Números 27, 18, Deus chama Moisés e diz que para Moisés procurar o filho de um certo homem, e o nome do filho chamaria Josué, e ele seria um homem cheio do Espírito, aonde Moisés deveria colocar as mãos sobre ele. Então, é interessante que o Espírito não era manifestado como é manifestado hoje, tá certo? Mas já trabalhava naquela época.
Em Daniel, no capítulo 4, no versículo 8, o rei também, Nabucodonosor, reconhece também que o Espírito Santo estava em Daniel. E é quando Daniel também interpreta o sonho dele. E é interessante que quando os magos tentaram e tal, e quando chegaram, até o próprio chefe lá disse que Daniel era um homem cheio do Espírito. Tá certo? E se você for olhar alguns outros textos, temos vários outros textos que mostram algumas pessoas na qual eram citadas como pessoas cheias do Espírito. Eu vou dizer os textos, depois para quem quiser me procura, eu vou passando. Juízes 3:10 fala sobre um rapaz chamado Otoniel, tá certo? Ele foi contra o rei da Mesopotâmia, tá certo? E ele lutou, esse rei pegou o povo de Israel por 8 anos cativo, tá certo? E ele foi o que libertou, e o texto fala que ele era cheio do Espírito também, tá certo? Em Juízes 6:34 fala também de Gideão, e fala também que Gideão era cheio do Espírito, tá certo? Juízes 13:25 fala sobre Sansão, e fala que Sansão também era um homem cheio do Espírito. Em 1 Samuel 10:10 fala sobre quando Saul foi ungido, e depois Samuel encontra com Saul e diz para ele, e Samuel é tomado pelo Espírito para que falasse com Saul. E em Crônicas 15:1 também Azarias também foi um homem reconhecido como um homem cheio do Espírito. É interessante quando nós olhamos esses textos, nós vimos que o Espírito Santo, ele sempre esteve envolvido juntamente com a Trindade em qualquer momento. Então, desde quando o mundo é formado, o Espírito Santo ele não foi manifesto como nós vemos hoje, mas ele estava e ele trabalhava na vida de algumas pessoas, na qual Deus determinava, tá certo? E hoje, e é interessante também que nós devemos saber sobre o Espírito Santo, que no Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo é de modo um pouco mais claro para a gente. E por quê? Porque o Espírito Santo, ele, depois da morte de Jesus, depois que ele vem no Pentecoste, e foi o lugar na qual as pessoas se encheram do Espírito, né? O próprio Jesus disse, quando uma vez questionado, ele disse: quando chegar a hora, vocês também farão coisas, porque vocês estarão cheios do Espírito. E aí eles não entenderam nada, né? Jesus morre, vai embora, né? E eles falam: e acabou tudo por aí, cadê o Espírito que não veio, né? Esperaram 3 dias, Jesus nada. O que eles fizeram? Cada um pegou as suas trouxinhas e foram fazer o que já fazia. Pedro voltou a pescar e tal, até que Jesus aparece novamente, e aí ele explica novamente, ele volta, e aí eles têm um ministério, e em Pentecoste Pedro faz aquela obra maravilhosa, e aí ele é cheio do Espírito Santo. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, tá certo? Eu não posso ter o Espírito Santo se eu não aceitei a Jesus. Essa semana, desde a semana passada, a Marli está desenvolvendo um estudo com o Pedro, e eu tenho participado do estudo. Então a Marli tem discipulado o Pedro e o pai do Pedro, com algumas coisas que eu tenho ficado de boca aberta.
Marli tem mostrado algumas coisas que a gente, mesmo depois de um tempo como cristão, você acaba olhando e vendo, gente, como isso é incrível. Como isso é incrível. Como o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E é interessante que nós somos formados por 3 etapas. Nós somos carne, somos alma e somos espírito. Tá certo? Essa é a formação do homem. O homem é carne, o homem é alma e o homem é espírito. Antes de eu aceitar a Jesus, eu continuo tendo essas 3 coisas. Só que a parte do espírito na minha vida, ela está como uma parte morta. Ela está morta. Por quê? Porque eu não dei essa liberdade do espírito trabalhar na minha vida. Nós já conversamos algumas vezes que a morte da cruz é algo tão importante na nossa vida, mas não é imposta por Deus nas nossas vidas. Deus deu Jesus na cruz do Calvário e nós vimos a obra maravilhosa que é a morte de Jesus, porque foi o momento na qual o véu se rasgou e eu, através desse véu, do rompimento do véu, eu posso hoje estar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Perfeito? Isso que Jesus aconteceu na cruz, e é onde a gente sempre escuta falar sobre, que é a forma gratuita que Deus nos deu, tá certo? Para aproximar a criação do seu Criador, tá certo? Quando Jesus morre, Jesus não só nos aproxima de Deus, mas também nos faz tornar família. Porque a partir da morte de Jesus, nós nos tornamos família quando aceitamos a Jesus. E quando não aceitamos a Jesus? A parte do Espírito continua parada. Por quê? Porque o Espírito ele só pode trabalhar na sua vida a partir do momento que você fizer o quê? Que você abrir o precedente para que ele entre na sua vida. Então, qualquer um pode ter o Espírito Santo? Qualquer um que realmente aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Ah, mas tem como eu aceitar a Cristo e continuar fazendo o que eu fazia? Olha, eu vou dizer para você que é uma conversão duvidosa. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita a Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em você e ele começa a usar as funções na qual ele foi determinado para conosco. E é sobre essas funções hoje que eu gostaria da gente estar batendo um papo, para que a gente possa entender realmente qual é a função do Espírito Santo na nossa vida. E é interessante que nós vamos perceber algumas coisas que já acontecem conosco. Quer ver? Primeiro, deixa eu deixar aqui. Aqui. Primeiro, ele convence os pecadores do seu pecado. A partir do momento que eu aceito a Jesus, o Espírito Santo começa a mostrar qual é o meu pecado. E ele convence que aquele pecado me afasta de Jesus. Aonde eu posso comprovar isso? João capítulo 16, versículo 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creram em mim. Então, Jesus dizendo que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado. Então, eu aceito a Jesus e automaticamente
o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida. E aí, aquilo que eu achava que era normal, o Espírito Santo já começa a identificar como pecado e começa a incomodar o meu coração para que eu possa entender o pecado, tá certo? E confessar ele, tá certo? Como que é um pecado curado? Existe pecado curado sem confissão? Vocês acham que pode ter um pecado na qual você tinha um pecado e você nunca conversou com Deus e esse pecado sumiu da sua vida? Não. Às vezes a gente maquia o pecado. Quer ver? Eu já dei um exemplo uma vez aqui e vou repetir esse exemplo. Temos um machucadinho, tá certo? Um corte. Hoje eu fui tomar um banho, assim, a água caiu na minha perna, me deu um ardido. Eu falei, gente, eu arranhei a perna onde? Que eu nem vi. Mas a água me identificou que eu tinha me machucado. E aí o que acontece? Você faz um machucado, aquele machucado te doeu na hora, e aí você começa a tratar daquele machucado que você fez. Você acaba tratando, daqui a pouco ele cria uma casquinha. Aquela casquinha, quando ela tá, dizia a minha avó, quando tá curando, ela começa a dar uma coceirinha em volta dela. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a coçar aquela casquinha, daqui a pouco você vê o sangue correndo de novo, aí você para, daqui a pouco a casquinha... Chega uma hora que aquele machucado já faz parte da sua vida. E você já não quer mais que ele cure. Por quê? Porque vai acabar a brincadeira da casquinha, vai acabar... E você já não quer mais que esse pecado, que esse machucado seja curado. A gente acaba acostumando. Existe pecado que nós já falamos sobre isso semana passada, que é o tal do pecado que você maqueia ele, você acaba passando um batom, fazendo um cabelo, pintando as unhas, e ele acaba ficando diferente diariamente. Tá certo? Você olha pra ele hoje e fala, ele tá precisando de uma maquiaginha, você vai lá dar uma maquiada. E esse pecado, ele acaba fazendo tão parte da sua vida que você não confessa ele a Deus. Tá certo? O Espírito Santo, ele está lá para que você sempre lembre que esse pecado existe na sua vida. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, quando eu aceito a Cristo, o Espírito Santo já começa a trabalhar na minha vida. Segunda coisa que o Espírito Santo faz na minha vida, ele regenera a minha vida. Lembra que eu era uma pessoa que não tinha rumo, que eu era uma pessoa desgranhenta, totalmente perdida, e a partir do momento que eu aceito a Cristo, o Espírito Santo trabalha dentro da minha vida, tá certo? Lê pra gente aí, Pedro, por favor, João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como que uma pessoa adulta pode nascer de novo? Ele já respondeu isso na própria Bíblia. Não é verdade? Aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Não existe nenhum outro modo, nenhum outro jeito, nenhum outro método que vai te fazer nascer novamente, se não for através de Cristo Jesus. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, não há nada que eu possa fazer, tá certo? Para que eu tenha a salvação, se não for através de Jesus e através do Espírito Santo. Tá certo? Não há nada que eu possa fazer.
Então, mas eu sou tão bonzinho. Quando eu vejo alguém na rua passando necessidade, eu ajudo. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre indo levar alguma coisa para alguém, tal. Boas obras não leva ninguém ao céu. Não leva. Ser bonzinho, isso é obrigação nossa. Você entendeu? Agora, isso não é passaporte para que você possa ver o reino de Deus. Tá certo? A terceira coisa que o Espírito Santo faz, a partir do momento que eu aceito a Jesus, ele habita nos crentes. E é interessante isso, que o Espírito Santo, ele só habita naqueles que realmente aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem como eu ter uma ligação com o Espírito Santo se eu não tiver uma ligação com Cristo. Não tem como, não tem hipótese alguma de eu ter uma ligação com Cristo com o Espírito Santo, se eu não tenho uma ligação com Cristo. Não existe hipótese. Então, é interessante que, às vezes, a gente escuta, né, as pessoas dizendo que, não, mas eu acredito, tá bom. Eu sei que você acredita. O diabo acredita. Tá certo? Mas a sua parte do corpo, que é o espírito, ela continua morta, se você não tiver o contato com Jesus Cristo. Certo? E como que eu provo isso? Lá em João 7, 37 a 39. Ele diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo só pode viver, como nós falamos, na vida daqueles que um dia confessaram Jesus como seu único e legítimo Salvador. Fora isso, não tem condições. Tá certo? Quarto, o Espírito Santo, ele sela os salvos. Efésios 4:30, por favor, para mim. 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. Porque vocês foram selados. É incrível, é interessante que a gente, quando ouve falar sobre selo, quando ouve falar sobre uma marca, e o selo é isso, selo é uma marca, tá certo? Para que as pessoas que olhem aquela marca reconheçam de quem você é dono, tá certo? Então, o que acontece? É um exemplo meio pesado, mas é uma verdade. Quem aqui já conhece fazenda, principalmente fazenda de gado, tá certo? Que se você olhar aquele mundaréu de vaca, boi que tem no pasto, você pode ver que todos os animais daquela fazenda levam nele uma marca. Aquela marca identifica de quem é o dono. Aquela marca, e isso, gente, não é só no Brasil. Isso é em qualquer lugar. Se você for aqui numa fazenda que tenha boi, que tenha cavalo, você vai ver que nessa fazenda, lá existe os animais daquela fazenda, ele tem uma marca. Porque se um dia
alguém pegar, ou alguém, ele tem como provar, esse animal é meu. E não diferente é a marca do Espírito Santo em nossa vida. Esse selo que o Espírito Santo coloca na minha vida é para mostrar, esse meu filho já foi resgatado pelo sangue de Jesus. Então, é interessante, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes, a gente peca, eu peço perdão, tá certo? Mas sempre tem, parece que alguma coisa dizendo, você pecou, né? Você não é o crente? Por que você fez isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que uma vez que você pecou, você confessou, Deus, ele esquece o seu pecado. Então, essa vozinha que você vai escutar, essa coisa, você fez, você é pecador, você é isso, você é aquilo, não é de Deus. Não é. É o inimigo tentando te tirar do foco. Tá certo? Então, toda vez que você pecou, reconheceu o seu pecado, pediu perdão, mas aquilo que ficar te em torno, diz para o inimigo assim, olha, o sangue de Jesus já lavou esse meu pecado. Lá na época da cruz, o que eu precisava fazer era só identificar esse pecado e pedir perdão. E Jesus fala para o diabo assim, olha, você está dizendo que ele pecou? Eu já sabia. Eu morri por esse pecado dele também. Eu morri. E eu só estava esperando o confessar dele. Sabe por quê? Porque agora eu nem lembro mais desse pecado dele. Quando eu faço isso de coração, eu mostro que esse pecado já saiu da minha vida. Essa é a marca que o Espírito Santo faz. Para que o diabo nunca queira me roubar de Deus. Eu sou marcado pelo sangue do Cordeiro na minha vida. E essa marca e esse selo o Espírito Santo conserva na minha vida. Tá certo? Quinto, o Espírito Santo, ele batiza no corpo de Cristo. É interessante que esse batismo no corpo de Cristo não tem nada a ver com o batizar que a gente está acostumado, e nem nada a ver com o batizar do Espírito Santo, como a igreja pentecostal usa muito, né? Eu fui batizado. Não tem nada a ver. Não tem, porque senão a gente pode acabar confundindo. 1 Coríntios 12, 13 diz assim, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, todos nós fomos batizados por um Espírito, e quando somos batizados, somos agregados como um só corpo. Tá certo? Então, quando eu olho para esse texto, eu não posso ter nenhum tipo de discriminação à questão de um irmão, ou puxa vida, não, mas esse daqui ele nem é tão crente, entendeu? Não, ele foi batizado, ele aceitou a Jesus Cristo, ele faz parte do meu corpo. Ele faz parte. E não interessa, gente. A gente tem que aprender isso. Não interessa o tamanho do conhecimento, tá certo? A gente tem que lembrar que eu não tenho eu não nasci com esse conhecimento. Esse conhecimento eu fui adquirindo a partir do momento que eu fui conhecendo a Cristo. Então, a Bíblia diz que eu tenho que vir como eu estou. Não queira, antes de conhecer, de aceitar a Cristo, querer resolver os seus problemas. Primeiro eu preciso ver isso, primeiro eu preciso ver aquilo. Não. Vem do jeito que você está. E peça para o Espírito Santo ir trabalhando a sua vida. Tá certo? E por último, o Espírito Santo é quem nos santifica.
Ele é quem nos santifica. Ele é quem nos transforma. Nós, quando aceitamos a Cristo, nós aceitamos a Cristo sendo a pior pessoa que nós poderíamos ser. Ah, Ney, mas por quê? Eu era tão bonzinho. Por que você está dizendo isso? Porque éramos pecadores. Não foi isso que aconteceu? Quando Adão e Eva pecou? Eu herdei dos meus primeiros pais, que era Adão e Eva, o pecado. Então, o pecado, eu nasci no pecado. E é interessante que eu, nascendo no pecado, eu não preciso viver no pecado. Tá certo? Por quê? Porque o sangue de Jesus me resgatou desse pecado. E aí, se você olhar lá em Gálatas, ele vai te dizer os frutos do Espírito. Que é um texto que nós já conhecemos bem. Tá certo? Que é o texto que ele fala que... Mas os frutos do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Gente, você quer saber se realmente você tem mudado a questão, se você tem trabalhado a sua santificação? É só você olhar para os frutos do Espírito Santo e dizer, isso ainda falta na minha vida. Quando eu olho aqui, gente, eu falo, gente do céu, Ney, tá faltando coisa aqui ainda, hein? Tá faltando coisa aqui ainda. Você precisa trabalhar nessa área. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ajuda eu a identificar a minha área que eu preciso trabalhar mais. Eu vou me derramar na presença dele e pedir, eu preciso trabalhar nessa área. Nessa área. Gente, nós temos que identificar sempre o que me afasta de estar a cada dia sendo santificado, a cada dia melhorando o meu estado de santificação. Eu costumo dizer que a santificação é como uma escada. Ela tem os seus degraus, tá certo? E você vai subindo, vai subindo. E quando eu atinjo? Quando morremos. Eu acho que esse é o grau máximo da santificação. É o céu, tá certo? Mas, enquanto eu não estou morto, eu tenho que fazer o quê? A cada dia melhorando o meu aspecto de santificação. E a Bíblia é tão incrível que ela me dá os frutos do Espírito para que eu possa identificar a minha área que ainda precisa ser modificada. Então, quando eu olho nos frutos do Espírito, eu tenho que olhar e dizer assim, olha, eu estou já craque, sei lá se é essa palavra, em todos esses frutos. Todos esses frutos fazem parte já da minha vida? Se não faz, eu tenho que identificar. E aí a hora que eu peço para o Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda para que eu possa crescer e crescer a cada dia mais. E como que eu faço isso? Gente, não tem como eu alimentar o Espírito Santo sem que eu faça leitura bíblica, sem que eu faça oração, sem que eu jejue. Não tem como. Não tem como eu estar me aproximando de Deus se eu não conheço o caminho. Tá certo? Talvez o caminho é bem curtinho, mas como eu não conheço o caminho, eu vou entrando numa rua aqui, eu entro numa rua ali, daqui a pouco eu estou perdido, e aí eu vou ter que voltar novamente para começar de novo o caminho, entendeu? Então eu tenho que tomar alguns cuidados, e por isso que o Espírito Santo está aqui na minha vida, para me direcionar a cada dia. Tá certo? Para que a gente possa terminar, para que eu tenha o Espírito Santo, eu tenho que fazer o quê? Nascer
de novo. E essa é a grande oportunidade. É a grande oportunidade. Se eu não tenho um relacionamento ainda muito perto de Deus, é porque ainda falta alguma coisa na minha vida para que eu possa dizer: o Espírito Santo habita em mim. E esse é o momento. A gente passa muito tempo protelando. Eu disse um dia desse, conversando com o Pedro e com a Marli, nesses estudos que a Marli dá, que a gente não gosta de nada que é fácil. Ah, Ney, você vai dizer que a morte da cruz foi fácil? Para mim foi. Para mim foi. Eu não passei pela morte da cruz. Tá certo? Jesus, ele me deu isso, como a gente está acostumado a dizer, né? De mão beijada. De mão beijada. Isso veio numa bandeja, para mim, numa facilidade. Essa é a gratuidade da morte de Jesus. Mas eu olho para a morte de Jesus e eu vejo que aceitar a Jesus parece ser uma coisa tão fácil, não é verdade? Que eu recuso. Eu não gosto do fácil. Eu gosto do difícil. Então eu sofro, eu passo por tribulações, eu passo porque parece que Jesus não é muito confiável porque parece ser muito fácil. Não. Jesus fez com que a coisa para nós fosse fácil. Sabe por quê? Porque para ele foi difícil. Deus dar Jesus para morrer por nós foi difícil. Mas para mim foi, como a Bíblia fala, foi de graça. E parece que quando as coisas é de graça a gente não dá valor. Eu lembro, e para a gente terminar, eu lembro quando eu me tornei diácono da igreja, a igreja ela dava 12 cesta básica. 12, distribuía 12 cesta básica. E quando eu entrei, eu achava um absurdo uma igreja pequena distribuir 12 cesta básica. E um dia eu fui distribuir a cesta básica. Peguei, enchi o meu carro com cesta básica e fui em cada casa. E eu dizia para a pessoa, quando a pessoa me recebia, ela dizia assim para mim: pode deixar que eu carrego. Eu dizia: não, eu queria entrar com você hoje, eu quero orar com você, eu quero entregar. Quando eu entrava na casa, naquela época era videocassete que existia, a pessoa tinha 2, tinha 3 videocassete, 2 carros na garagem, mas ela não recusava a cesta básica, que era de graça, na qual eu poderia estar dando para uma pessoa que realmente precisava, tá certo? Ela aceitava, mesmo até sem precisar. Ela não valorizava aquele sacrifício que a igreja fazia para poder dar uma cesta básica. Por que ela não valorizava? Porque ela não precisava da cesta básica. Mas para ela, e não diferente é nós com Cristo. Cristo, ele me deu, tá certo? Eu preciso disso. Mas o que eu faço? Eu não valorizo. Eu não dou valor. Tá certo? Não, é muito fácil. Ixi, parece ser... O que eu tenho que fazer? É só aceitar que Jesus morreu na cruz por mim? Não, se é só isso, é muito fácil. É muito fácil. É fácil para você. Você pode achar fácil. Mas para Deus, que deu o seu único filho, foi um sacrifício muito grande. A morte da cruz é um sacrifício muito grande. Para que eu possa ter o Espírito Santo na minha vida, eu só posso tê-lo se um dia eu aceitar que realmente Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Tá certo? Que Deus nos abençoe mais uma vez, que Deus continue falando aos nossos corações, que nós possamos incomodar pessoas, tá certo? Que ainda não conhecem, que nós possamos ser luz e que nós possamos falar desse amor maravilhoso e dessa função maravilhosa que o Espírito Santo tem na nossa vida e na qual Jesus deixou, porque ele disse: eu vou preparar o lugar, mas vou deixar uma pessoa no meu lugar que irá cuidar de vocês.
E essa pessoa que tem cuidado muito bem de nós chama Espírito Santo. Tá certo? Que Deus nos abençoe, nos guarde mais uma vez. Que Deus cuide de nós sempre. Muito obrigado, Van. Que Deus abençoe vocês aí. Tá certo? Deus abençoe. Amém. Eu vou orar mais uma vez antes de a gente se despedir. E depois nós vamos nos despedir. Vamos orar? Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossa vida. Muito obrigado, Pai, mais uma vez pela cruz do Calvário. Muito obrigado, Santo Deus, pelo sangue derramado nessa cruz. Sangue na qual, Santo Deus, me resgatou. Sangue na qual, Pai, me aproximou de Deus. E eu sou grato por isso. Muito obrigado pelo Espírito Santo estar trabalhando dentro do meu coração a cada dia. Me mostrando aonde eu ainda tenho dificuldade. Para que eu possa, Pai, a cada dia me acertar mais diante de Ti. Muito obrigado, Santo Deus, por ter permitido, Santo Deus, que eu fizesse parte do corpo, Pai, de Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado por cada um que aqui está. Muito obrigado, Santo Deus, pela Pibra, pelo pastor Miguel, pastora Cristina. Abençoe a cada ministério da nossa igreja. Pai, esteja também com aqueles que não puderam entrar, que não estão aqui hoje. Que o Senhor incomode o coração de cada um, Santo Deus. Que através do seu Espírito Santo, as pessoas possam ser incomodadas a estar na tua presença. Muito obrigado por tudo que tu faz nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.